Campinas, interior de São Paulo. Uma cidade que ouviu primeiro a nossa voz pelo rádio, nas ondas médias, ondas curtas e também na amplitude modulada, AM. Antes de ver o templo, já ouvia sobre um Deus que cura, liberta e salva. Lá na capital, Deus já operava milagres por meio do missionário Davi Miranda. As mensagens atravessavam distâncias, entravam em casas, alcançavam enfermos, famílias, corações cansados. E um dia, essa mesma chama chegou aqui. Em 1975, a Igreja Pentecostal Deus é Amor encontra seu lugar em Campinas. Avenida das Amoreiras, número 1583, bairro São Bernardo. Um pequeno salão, apenas 17 membros, mas uma grande certeza: o Evangelho não chega tarde, ele chega na hora exata. Naquele início simples, os cultos eram diários, sempre à noite. Ali nascia um ponto de fé em meio à cidade em crescimento. As campanhas despertavam a fé e uma delas se tornaria conhecida no Brasil e no mundo todo. O milagre não cessou. Mesmo com poucos membros, a estrutura espiritual já era forte. Havia grupos de louvores com crianças, jovens e os círculos de oração de senhoras. Enquanto muitos ainda nem sabiam que aquela igreja existia, Deus já ia levantando um povo de oração. Era comum ver gente chegando carregada pela dor, pelo desespero, pela doença e naquela pequena igreja encontrar alívio. Ali, muitos começaram a entender que não era apenas uma placa na porta, era um lugar em que a mão de Deus se fazia sentir. Mas todo nascimento traz consigo desafios. E logo o primeiro endereço já não comportava mais o que Deus estava fazendo. O espaço apertado era um sinal. A obra precisava avançar. Em 1977, a igreja muda para a Avenida 11 de Agosto, no centro da cidade. Um novo endereço, um novo fôlego. A cidade passa a conhecer melhor o nome Deus é Amor. Nessa fase, o pastor Lorival de Almeida lidera o grupo de louvor dos jovens, que se passa a se chamar Novas de Salvação. Os domingos ganham um ritmo intenso. Pela manhã, consagração, oração, estudo bíblico. À tarde, cultos evangelísticos nas praças. À noite, culto com a juventude em fogo de avivamento. A fé não ficava dentro de quatro paredes, ela tomava as ruas. Ainda nessa época, é estabelecida a Escola Bíblica Dominical, sob a liderança dos pastores José Severino e Augusto Cândido. O ensino da palavra se torna pilar da congregação. O pastor Francisco Neves assume o pastoreio no novo local, conduzindo a igreja em mais uma etapa desta caminhada. Com o passar dos anos, a obra se expande, alcançando outros bairros, inclusive o Jardim Londres. Cada mudança de endereço, cada porta que se abria, mostrava o mesmo propósito: alcançar mais vidas. A igreja crescia em números, mas também crescia acima de tudo em compromisso com o Evangelho. Então chega um marco inesquecível. 4 de janeiro de 1985. A igreja ganha um novo e amplo salão na Avenida General Carneiro, na Vila João Jorge. Dessa vez, não apenas um salão alugado, mas a própria propriedade. A partir dali, os cultos passam a ser realizados em 3 horários diários. Aos fins de semana, as vigílias se tornam noites de clamor. O templo da Vila João Jorge se torna referência para a cidade. Ao longo dos anos, vários homens de Deus pastorearam esta congregação. Sob inspiração divina, promoveram campanhas especiais, como a Sexta-feira da Libertação,
e o Domingo dos Milagres, marcando gerações. Hoje, a Igreja Deus e Amor em Campinas é mais que um ponto no mapa, é uma família espiritual. Na estrutura atual, a igreja oferece muito mais do que um culto. A nossa igreja local conta com sonorização de alta tecnologia, ambiente climatizado e, em cada celebração, oferecemos altos louvores com corais, vocais, cantores, banda e orquestra, adorando a Deus com excelência. Há também atividades específicas para crianças, com ensino bíblico adaptado à linguagem delas. Um grupo de Libras dedicado aos cultos do público não ouvinte, garantindo que todos possam ouvir a voz de Deus. O Projeto Asaf é o mais recente braço musical desta obra, capacitando pessoas de todas as idades na área da música, com instrumentos clássicos e modernos, para compor orquestras e banda, preparando uma geração de adoradores bem formados. E ainda um passo de fé em andamento, o projeto de reconstrução deste templo em Campinas. Um novo complexo, com 2 grandes auditórios, salas de ensaios, salas de reuniões e departamentos. Uma estrutura preparada para receber mais pessoas, treinar mais obreiros e atender melhor a cidade. Hoje, ao olhar para trás, vemos uma caminhada que já soma 51 anos em Campinas. De um pequeno salão com 17 membros, à realidade de uma obra que alcança bairros, cidades e países. Incontáveis vidas desceram as águas do batismo, famílias foram restauradas, sonhos foram reacendidos. Recentemente, uma família convidou o pastor para orar no hospital, apenas para se despedir de um homem com aneurisma. Humanamente, parecia o fim, mas 2 dias recebeu alta totalmente curado. E meses depois, a família voltou à igreja não para chorar, mas para agradecer. E se depois de tanto tempo estamos ampliando o templo, é porque Deus ainda está ampliando o alcance desta igreja. Este lugar em reconstrução é a prova de que a nossa história não acabou. Histórias como essa mostram que o Deus que agiu no passado continua agindo hoje. A chama permanece acesa. O Evangelho segue sendo pregado com autenticidade e compromisso, marcando corações e transformando vidas. Porque no fim de tudo, não são os prédios, nem os números que contam a verdadeira história. É a graça de Deus que nos conduz em vitória sempre.